Olá, Mia. Olá, Pedro. Hoje vamos falar sobre liderança, Sobre liderança e sobre serviço. sobre serviço e sobre liderança. Vamos procurar perceber aqui qual é a relação entre as duas coisas e se pode utilizar uma coisa para alcançar a outra. E Né? quais são as consequências de uma e outra, Sim. como nos afeta. Quais as necessidades que estão ligadas a uma e outra coisa e vamos procurar aqui também desempacotar um bocadinho alguns comportamentos que nós vemos em líderes nos mais variados contextos. Yeah. E Fora e dentro das organizações. sim, incluindo aqui na nossa área do desenvolvimento pessoal e falando também dos nossos casos pessoais. E vamos procurar chegar ao final da conversa com, acho que assim, aqui com umas boas reflexões e uns bons insights que acho que provavelmente a nossa audiência vai poder ligar a muitas pessoas que conhece. Claro. Quer pessoas públicas, não é? Líderes políticos, empresariais, quer os seus líderes mais próximos. Sim. E eles próprios também. Sim, e eles próprios também. Olha, mas antes disso, gostava que fizéssemos aqui um convite. Um convite. Sim. Para o nosso programa exclusivo IVM+. Sim. Eu acho que há muitas pessoas que nos têm ouvido falar já há quase um ano do programa IVM+, mas ainda não perceberam exatamente o que é. Sim. Né? E então acho que podemos aqui Aqui vai um call to action. É um call to action, sim. Já, quando tu aderes ao programa IVM+, nós lançamos o IVM+, como uma expansão aqui do nosso podcast Certo. IVM. Queríamos que fosse mais profundo, fosse mais próximo, não é? Daí temos... Ainda mais prático. Sim, daí temos focado no... Ainda mais comunidade. Certo. Então, quando tu aderes ao IVM+, tu todos os meses participas numa aula exclusiva com um tema de desenvolvimento pessoal, não é? que nós trabalhamos em conjunto, em exclusivo para este programa. Portanto, todos os meses há uma aula destas que tu podes assistir ao vivo ou assistir depois às gravações da aula. As aulas são sempre acompanhadas por resumos escritos e podes também depois ficar com as apresentações que nós próprios... E ficam disponíveis na nossa plataforma. E ficam desenvolvidos... Se não conseguires ver ao vivo, vês depois e podes ver as aulas todas que nós temos para trás neste programa, porque é espetacular. É um ano de aulas de desenvolvimento pessoal com temas que são mesmo muito importantes. Motivação, influência, comunicação, relacionamentos. Temos trabalhado tanta coisa diferente. E temos tido aulas, acho que das melhores aulas que nós já produzimos os dois. Depois, para além disso, todos os meses tens também uma sessão em direto com perguntas e respostas sobre o tema da aula. Que é o nosso Café IVM, onde interagimos com as pessoas. Certo. E depois da aula, durante as semanas seguintes, tens acesso a práticas que nós propomos todas as semanas à volta do tema da aula. Temos também um clube do livro dentro do IVM. Todos os meses nós propomos um livro e no final do mês temos uma sessão também em direto e que fica gravada onde conversamos sobre o livro. Conversamos todos, em conjunto com os membros aqui do nosso programa sobre o livro, as aprendizagens, aquilo que gostamos, aquilo que não gostamos, etc, etc. Esses convívios têm sido sempre mesmo muito interessantes e enriquecedores. Até participam pessoas que nem sequer leram o livro. Sim, ainda. Às vezes que não leram o livro, mas mesmo assim querem participar e também aprender. E quem faz isso já me disseram que gostam até de fazer isso. Sim. E fizeram já várias vezes. Sim. E este programa todo ele é gerido de duas formas fundamentais. Temos um grupo no Telegram onde recebes sempre toda a informação sobre o programa, onde colocamos perguntas e onde os membros fazem partilhas livres sobre os temas que nós estamos a desenvolver e recebes sempre por e-mail os links atempadamente para todas estas aulas, para todas estas sessões, né? Temos uma pessoa a trabalhar connosco no programa, a Eli, que é espetacular a fazer este trabalho e que nos dá aqui um apoio muito grande. Okay? E acho que aquilo que nós estamos a oferecer é de facto uma bela oportunidade de aprender com as coisas que nós fomos aprendendo. Né? E estamos constantemente também a partilhar aquilo que estamos a estudar agora e acho que são aulas muito boas. Quer para pessoas que querem, sobretudo, fazer uma utilização pessoal e prática destes conhecimentos todos, quer para profissionais do desenvolvimento pessoal, que inclusivamente há pessoas que dizem, olha, eu peguei naquela aula que tu fizeste sobre influência e dei uma formação. Ou eu peguei naquela aula sobre empatia e usei com um cliente, ou usei com um grupo. E
Pronto, é isso. É isso. Portanto, são três ocasiões ao vivo por mês, que todas são gravadas e também disponibilizamos um resumo por escrito de cada um. Fica tudo na nossa plataforma. E uma coisa muito fixe, que é fazer parte de um grupo de pessoas espetaculares e que está interessada em desenvolvimento pessoal. E temos, neste programa, temos alunos com todo o tipo de experiência no desenvolvimento pessoal. Quer pessoas que estão há muitos anos a estudar estes temas, como pessoas que acabaram de descobrir isto agora e são todas muito bem-vindas e bem acolhidas e temos uma plataforma onde é muito fácil lidar com esta informação toda. Temos inclusive lá práticas adicionais, meditações, aulas extra, palestras. Tens a auto-hipnose. Sim, temos tanta coisa. Portanto, o link para conhecerem as condições de acesso ao IVM+, está aqui nas notas de apoio ao episódio, mas nós também vamos divulgando muitas vezes nas nossas redes e podem-nos mandar uma mensagem que nós mandamos o link direto para te poderes... Nós gostamos muito de IVM+. Sim, nós gostamos muito de IVM+. E colocamos muita energia nesse. Sim, já faz uma parte importante das nossas vidas neste momento. Portanto, gostávamos de convidar a considerar a possibilidade de juntares a nós nesse programa também. Mesmo. Se fizer sentido para ti, estamos aqui para ti. Exatamente. Agora, vamos a falar sobre liderança e sobre serviço. Pedro, servir para liderar ou liderar para servir? Não é a mesma coisa? Tu escreveste sobre isso. Quero que fales mais sobre isso. Liderar para servir e servir para liderar. Sim. Parece a mesma coisa, não parece? Sim, quando penso um bocadinho mais, consigo pensar assim, ter algumas reflexões. Mas como foste tu que lançaste esta questão, gostava de te ouvir. Sim, estava a fazer estava a refletir sobre que nós às vezes em determinadas situações dizemos o que conta é o resultado, não é? O que conta é o resultado final. Nós, por exemplo, já discutimos aqui no podcast, por exemplo, aquela questão do altruísmo, não é? Quando eu vou e dou ao outro. Se é assim tão diferente eu ir dar ao outro e não contar a ninguém, ou vou, dou ao outro e depois ponho nas redes sociais a dizer, eu dei, não é? Que o impacto que é causado por dar ao outro, ele acontece independentemente. É o mesmo. Ele é o mesmo. Certo, não é? certo. Portanto, o que eu estava aqui a refletir era... É o mesmo, mas também podemos fazer algumas considerações que levam a que não seja exatamente o mesmo. Certo. Mas se tu dás dinheiro, o efeito daquele dinheiro é o mesmo, independentemente da tua intenção pessoal. Exatamente. Dei para me armar, dei para ajudar, dei por obrigação. Dei porque me senti culpada. Nesse caso, o que interessa a quem recebe é que me deram. Não é? Principalmente se quem recebe é anónimo, que não sabe quem é o outro. Certo, ainda mais. Também, sim, ainda mais, sim. Mas aqui, a discussão que eu estava aqui a ter era uma discussão interna. Era na minha cabeça. Como muitas coisas. Era uma discussão sobre... quando nós dizemos eu faço X para Y, não é? Em princípio não é a mesma coisa dizer eu faço Y para X. Certo. Porque estamos num dos casos o X é o meio, mas no outro caso é o fim. Não é? Certo. É o objetivo final. Certo. Não é? E, portanto, eu estava a refletir sobre se isso era válido quando... as observações de partida para isto era, por exemplo, estou a olhar para uma pessoa que está num cargo político. Não é? Os cargos políticos, por definição, são cargos de serviço. Não é? De serviço, por exemplo, alguém que está a desempenhar um cargo político no governo. É? Um ministro, um secretário de Estado. É alguém que está a desempenhar uma função que é de serviço, que é de servir o povo, a comunidade, os eleitores, os cidadãos. E às vezes parece-me que esta pessoa acabou numa função de liderança, em que agora está ali a dar a cara na televisão, ou no Parlamento, ou está a assumir decisões. Ela está a liderar porque o objetivo dela, a grande intenção dela é servir. E como quer servir o melhor e o mais que puder, acabou numa posição de liderança. Quer dizer que nesse caso a liderança seria o meio, mas o objetivo último é o serviço. Não é?
E depois, noutros casos, especulo que acontece exatamente o contrário, que é a pessoa tem como objetivo liderar, porque a liderança dá destaque, permite às vezes impor ideias ou conceitos, pode dar benefícios financeiros, dá-me destaque social, não é? E como é isso que eu quero, portanto, eu quero liderar para ter estas coisas todas. A liderança passa a ser o objetivo. O meu objetivo é liderar. Eu quero é aparecer na televisão, eu quero é dizer eu decidi. Este é o que tu chamas de servir para liderar. Sim, só que conforme eu ia indo atrás do meu objetivo de liderar, descobri que uma boa forma de o fazer era servindo. Certo. Servindo. E servindo, que pode ser, eu estava aqui a dar o exemplo de um político, mas podia ser de alguém, por exemplo, dentro de uma organização grande, numa empresa grande, numa empresa com muitos colaboradores. Um diretor de uma escola. Um diretor de uma escola, olha, outro bom exemplo. Ou ser treinador de futebol, ou presidente de um clube de futebol, não é? Que é, eu acabo em funções que são eminentemente de liderança, onde tenho que liderar bastante. Mas isso pode ser porque tinha o objetivo de servir, mas pode ser exatamente o contrário, que é, acabei numa função de liderança em que tenho que servir muito, mas o objetivo não é o serviço, é a liderança. É? E, portanto, aqui, o que é que pode ser a nossa discussão? É se, como no exemplo quando eu dou o dinheiro para ajudar, não interessa qual é a minha motivação, o que interessa é que ajudo, é se aqui também era igual ou se há alguma diferença de base. A minha proposta no post que eu escrevi é que as duas coisas parecem iguais e são diferentes. Ok? É que agora gostava de saber o que é que achas sobre isso. Eu estava a pensar aqui num exemplo, não é? Eu que trabalhei muitos anos em recursos humanos, quando recrutamos, muitas vezes não se pensa nessa situação, mas percebemos a consequência de certas decisões às vezes, não é? Que quando se promove alguém que tem por como principal drive, não é? O servir, não é? Ou seja, é indicado para uma função de liderança, mas esta ideia de servir é tão forte que estar numa posição de liderança torna-se muito, muito difícil, às vezes. Enquanto há outras pessoas que são recrutadas diretamente para uma posição de liderança que até pode correr melhor. Não é? Tenho assim alguns exemplos do meu percurso onde eu acho que isso se manifestou de alguma forma. Mas achas que isso está ligado a qual é que é o grande drive, o grande motivador pessoal para liderar? Se é o serviço ou se é a liderança em si. Certo, e eu acho que isso tem a ver com as necessidades emocionais principais de cada um de nós, não é? Porque se alguém que tem uma necessidade muito, muito grande de pertença, pode ser muito desafiante estar num cargo de liderança. Mas se há alguém que tem uma grande, grande necessidade de estar à frente, de ser reconhecido. Sim, que nem sempre somos como líderes, não é? Mas estava a pensar noutra... Somos, a bem ou a mal. Sim, mas estava a pensar noutra, que é estar numa posição de estar destacado, de alguma forma, de sentir destacado, ter isso como necessidade. Então, a partir de uma função de liderança, será mais natural, entre aspas, para essa pessoa. Eu acho que, em alguns casos, isto parece muito óbvio. Não é? Porque há pessoas que acabam em funções de liderança e tu nem por um segundo desconfias que a pessoa pode estar realmente interessada em servir. Certo. A pessoa quer liderar por liderar. Não é? Estou a pensar no meu velho amigo de insónias, o Donald Trump, não é? Que é um exemplo disso, de que por muito que tu até simpatizes e gostes dele, e se começares a analisar os discursos dele, é muito é muito pouco de, olha, eu estou aqui para servir. Agora, há outras pessoas em que isto é mais difícil de entender, não é? Porque nós podemos às vezes ser muito...
podemos ser muito engenhosos a ocultar quais são as nossas reais necessidades e às vezes nem as conhecemos realmente. Eu lembrei-me aqui de um exemplo, a ver se concordas ao contrário. Como é que... agora nem me lembro do nome. Daquele senhor que foi destacado para liderar aqui a questão da pandemia em Portugal. O Almirante. Isso. O que é que achas que era assim a motivação dele nesse? Parecia-me ser mais um exemplo do eu quero servir e acabei numa função de liderança era isso por querer servir. Não é? Claro que eu daquilo que observei também diria que seria isso. Sim. Acho que podemos todos pensar em muitos exemplos, não é? Claro que também uma das coisas que eu propus no post é que isto são os casos extremados. A pessoa que só quer servir e quer tanto servir que acaba por dizer ok, eu posso liderar, porque se é essa a melhor forma de servir, eu faço. E a pessoa que só quer liderar e diz ok, eu vou servir só para conseguir liderar. Só que a maior parte das pessoas, como eu ou como tu, estarão provavelmente no meio entre as duas coisas, que é se tu assumires uma função de liderança. Por exemplo, tu estás a assumir uma função de liderança ou estás à frente de um podcast e a disponibilizá-lo às pessoas de todas as semanas ao longo destes anos todos. Não é? Claro que eu não só imagino, como estou bastante convicto, de que tu tens uma grande vontade de servir e que esse até foi o primeiro grande mobilizador, mas depois podem aparecer também necessidades tuas de reconhecimento, de importância, de provares a ti própria que consegues fazer a diferença, não é? Isso, portanto, as duas coisas estão presentes. Certo. Sim. As duas coisas são presentes, mas achas que pode ser... Há uma que tende a dominar. Há uma que tende a dominar porque tem a ver com as necessidades. Concordas com isso ou não? Sim, tem a ver com as necessidades. Claro que aqui, não é? Nesta conversa toda, como é habitual, parece, e eu contribuo para isso, parece que estas necessidades mais de eu, né? De ser eu a aparecer, ser eu a decidir, ser as outras pessoas terem que me pedir ou perguntar, parece que estas necessidades que são apresentadas assim de uma forma pejorativa, não é? São negativas, são más, não é? Porque são muito focadas no indivíduo em vez de serem focadas no todo. Mas acho que não necessariamente. E estas necessidades também em si são muito importantes e relevantes para o nosso bem-estar, não é? Era daí que eu queria chegar com os exemplos que dei há pouco, não é? Quando se faz um recrutamento para uma posição de liderança. Por acaso, muitas vezes pensei nisso, eu disse aquilo do diretor de uma escola. Sim. Eu muitas vezes pensei, e falei com outras pessoas também sobre isso, como é que seria se em vez de recrutarmos, ou se em vez de haver, em Portugal há eleições, não é? Uma direção que é elegida, eleita. Na Suécia não funciona assim, são pessoas que são recrutadas para o cargo e cada vez mais o que se procura para o cargo de um diretor ou uma diretora de uma escola são competências de gestão, não é? Não é por ser um bom professor, porque eu diria que um professor é muito servir, né? E acabam também por liderar. Mas como é que seria... eu tive professores, lembro-me, por exemplo, na faculdade. Eu estudei na Faculdade de Economia do Porto. Sim. Eu lembro-me de ter professores que, se eu tivesse que adivinhar, dizia esta pessoa é quase 100% de serviço. Quer tanto passar uma mensagem, quer tanto contribuir para que saiam daqui bons economistas, que é quase serviço. Mas encontrei outros que era só vaidade de poderem dizer... É uma questão de status. Eu sou o professor doutor e estou aqui à frente destes nabos todos aqui Certo. Sim. Mas imagina então, este recrutamento para o lugar da direção de uma escola, não é? Também podemos recrutar alguém que tenha vontade de servir, não só de liderar, claro. Sim. Mas percebes onde quero chegar com esta questão de como é que as pessoas progridem na carreira, como é que... Sendo que tu também propuseste aí que se nós formos só, eu quero recrutar a pessoa para esta função de liderança, eu quero recrutar a pessoa que mais queira servir. Certo.
Só que depois o liderar em si vai criar alguns desafios para essa pessoa. sim, para quem não tem Era essa aqui a minha questão. para quem não tem também uma certa Certo. vontade de liderar e Sim. de estar bem nesse lugar de destaque. Né? Os processos de recrutamento que eu me lembro que correram mal, de chefias, foi precisamente porque essas pessoas não estavam bem quando sentiam que não estavam a pertencer. Não é? Quando eram eles que tinham que tomar as decisões difíceis, quando eles que tinham que lidar com os conflitos, quando eles, de alguma forma, eram um bocadinho excluídos do grupo do qual faziam parte antes. Certo. Não é? Como não havia um grande drive de eu quero me destacar aqui, não é? E quero estar à frente, mas assim, a principal necessidade mesmo desta questão da pertença, aceitação do grupo, então eram esses que não correram assim muito bem. Ou seja, o ideal é ter um pouco das duas coisas. É quase como sempre. Eu acho que aqui também depende do tipo de posição, não é? mas sim, claro. Mas repara que aqui o que é problemático no dilema que eu propus, não é? Se existe ou não uma diferença, ou na pergunta que eu lancei, se existe ou não uma diferença entre as duas coisas, é que eu estava a falar do liderar para servir ou servir para liderar, não é? Portanto, de facto, eu até linguisticamente estava a extremar muito isto, que é quando alguém usa uma coisa para ter a outra, não é? Certo. É quase, sei lá, eu podia, se pegasse no mesmo exemplo e transportasse na mesma estrutura e transformasse para a parentalidade, não é? Seria quase imaginar alguém que quer ter filhos só para mandar neles, não é? Portanto, Só para poder dizer que é pai ou mãe. Sim, por exemplo. Não é? Era esse tipo de situação, que é quando alguém utiliza um meio, como ter filhos ou como assumir a liderança de um grupo, não para servir, amar, conectar, mas só para ter a satisfação do eu é que sou, eu é que mando, eu é que consigo, eu é que decido. Não é? Era para aí que eu estava a levar aqui a discussão. E até pelo tipo de comentários que recebi, muitas pessoas estavam a dizer, e eu identifico pessoas, conheço pessoas, nomeadamente dentro das empresas, que só servem para liderar. Que é, ok, o caminho para eu chegar à liderança máxima é servir as outras pessoas. Ou é, sabes, às vezes muito... Uma coisa que eu também noto muito é que nós estamos a passar um período onde as organizações são todas muito conscientes, supostamente conscientes, utilizam uma linguagem muito consciente, muito dos valores, do servir, do bem-estar, do equilíbrio, da comunidade, da igualdade. Falam todas essa linguagem, mas depois tu às vezes conheces as pessoas que estão à frente de uma organização, ou como eu faço, muitas vezes vou fazer um trabalho assim dentro de uma organização e às vezes percebes que, ok, isto é mesmo a matriz desta organização. Esta organização de facto quer mesmo servir. As pessoas que estão... E uma das formas que encontrou de servir foi criar este produto, ou este serviço, ou esta estrutura. Mas noutras situações é só treta. É mais fácil simpatizar com alguém que lidera para servir. É mais fácil simpatizar com alguém que lidera para servir. Para aquele que tem o serviço como uma... Não é isso, eu acho que uma diferença entre os dois, Pedro, é quem lidera para servir tem a necessidade de servir. Quem serve para liderar utiliza o servir como uma estratégia para satisfazer outras necessidades. Sim. Faz sentido essa diferença? Sim. Eu noto, sabes, outro cenário onde eu reparo muito nisto é no cenário do futebol, quando trabalho com treinadores, porque há treinadores que eles genuinamente nem queriam estar naquela posição, estar nas conferências de imprensa e estar com as câmaras todas a apontar para eles gostam de futebol e gostam muito da sensação de juntar um grupo de homens ou de mulheres. Eu até agora tenho trabalhado sempre com treinadores de futebol masculino, mas gostam de juntar um grupo de homens e depois servirem um grupo que tem objetivos comuns e eles servirem aquele grupo, como dando-lhes bons treinos, encontrando soluções táticas, ajudando-os a desenvolver-se, encontrando formas de se conectarem com eles e com as suas necessidades. Ou seja, é muito uma cena mesmo de serviço. Para outros isso não. Querem ganhar.
Sim, querem ganhar, querem dizer que foram eles que ganharam, pá, com muita facilidade descartam jogadores, por exemplo, este aqui já não me interessa, nem falo com ele, mando alguém falar com Tratam os ele. jogadores mais como se fossem peças num jogo. Sim, sim, são meios para eles atingirem um É. fim, né? Portanto, o ato de serviço deles, que é treinar, é um ato que só serve por causa do fim que é liderar, enquanto para outros é exatamente o contrário, que eles lideram para conseguir servir, não é? Claro que como tu propuseste é mais fácil, parece que simpatizar e empatizar com alguém que está a liderar para servir do que o contrário, só que às vezes isto está muito mascarado, às vezes Certo. não é fácil, até para a própria pessoa, porque a própria pessoa pode ficar confusa, não é? Qual é que é realmente, o que é que eu realmente quero? Como é que nós podemos assim desvendar e perceber que esta pessoa, não sei, se temos interesse em fazer isso ou não, mas às vezes eu acho que isso é interessante porque de alguma forma explica a forma que eu me sinto na presença de algumas pessoas. É por isso que eu disse que é mais fácil simpatizar. Se eu sentir que só sou uma peça num jogo, que eu sou uma estratégia, não me sinto muito bem. Mas se sentir que faço parte aqui de algo maior, não é? Que eu também posso servir, no geral, não estou a servir essa pessoa que está a mandar em mim, entre aspas, sinto-me melhor. Eu acho que no livro Good to Great, o Jim Collins, É um livro bem antigo. é um livro antigo, tem 20 anos, mais? Por aí. Não, tem mais. Não, Tem não sei mais. se- Eu acho que é final da década de 90 que o Jim Collins escreveu o Good to Great, se eu me recordo. Talvez, sim, tem seguramente 20 anos. Eu lembro de assistir uma palestra do Jim Collins nos Estados Unidos em 2005 e ele já era assim, o Good to Great já era um grande hit na altura e ele era na altura um dos consultores mais requisitados no mundo. E ele no livro dele, ele fala muito sobre liderança. Que quando ele escreveu o Good to Great é o resultado de um estudo académico que ele fez com a equipa dele, em que procuraram identificar pares de empresas que tivessem na mesma área de negócio e que ambas eram boas, tinham bons resultados, eram grandes, tinham sucesso, e a partir de certa altura uma delas deixa de ser boa e passa a ser excelente. Ou seja, os resultados melhoram. Não só os resultados de faturação e cota de mercado, mas também os resultados de satisfação dos colaboradores, satisfação dos consumidores, etc, etc. E claro, ele identificou que uma das grandes alterações que fazia com que uma empresa passasse de boa a excelente tinha a ver com o tipo de liderança. Okay? Com aquilo que ele chamou de liderança nível 5, que tem uma série de características, incluindo esta de ser muito o servir. Não o servir para liderar, mas o liderar para servir. E o Jim Collins, eu lembro que ele tinha assim no livro, ele tinha assim uma forma de olhar para isto, metafórica, que eu achei que me tem sido muito útil ao longo dos anos. Que ele dizia que vamos usar esta linguagem do servir para liderar e do liderar para servir. O líder que serve para liderar, ou seja, que o real objetivo dele é liderar, é estar à frente. E quando as coisas correm bem, quando há sucesso, há resultados, há celebração, ele tende a olhar ao espelho para se vangloriar e dizer, quem é que fez isto? Fui eu, quem é que conseguiu? E quando não corre bem? Quando não corre bem, tende a olhar pela janela, que é para dizer, quem é que deu cabo disto tudo? Né? Quem é que tem que ser despedido? Quem é que tem que ser repreendido? Quem é que tem que ser mudado? Quem é que tem que ser recriminado aqui para as coisas não correrem bem? Enquanto que o outro líder, o líder que lidera para servir, quando as coisas não correm bem, é quando ele tem mais tendência a olhar ao espelho. Certo. Porque como ele está aqui para servir, ele diz, se isto não corre bem, é porque eu não estou a conseguir servir da forma que quero. E então ele tende a olhar ao espelho e a questionar-se muito. A questionar aquilo que ele faz, o estilo de liderança, a comunicação, as decisões, etc. Quando as coisas... quando correm mal. Quando correm bem, ele tem tendência a olhar pela janela, que é para ver quem é que contribuiu, quem é que fez um bom trabalho, quem é que está de parabéns, quem é que deve ser reconhecido. E isto é mesmo engraçado, que eu acho que nós conseguimos, onde notamos melhor esta diferença de o foco é servir ou o foco é liderar, é de facto quando as coisas correm muito bem, quando há um grande sucesso.
e quando correm muito mal, quando há uma grande dificuldade. Porque eu acho que é aí que essas nossas necessidades mais importantes acabam por emergir, não é? Por se tornarem mais fáceis de detectar. Então, o que estás a dizer, de acordo com esse estudo de Jim Collins e equipa, o servir, o liderar para servir, é o que à partida nos oferece mais sucesso. Sim, era uma das conclusões deles, que é uma conclusão que é um pouco discutível para alguns outros autores, porque também conseguem encontrar exemplos de líderes que se revelaram muito egocêntricos, muito focados só no sucesso pessoal, queriam era chegar ao final e ter o seu golden parachute e ganharem Tipo Jeff Bezos. ganharem quantidades enormes de dinheiro e que tinham levado as empresas a terem alto sucesso. Não é? Claro que aqui o contraponto é, atenção que sucesso não é só gerar muito dinheiro. Sucesso não é só ficar Não, porque tu podre estavas rico. a referir ali Não é? que também tem a ver com a satisfação do staff. Não é? Por exemplo, não é? Tu deste aí A Amazon tu não deste o exemplo do Jeff Bezos, que é não é, o homem mais rico do mundo, não é? E que gerou uma quantidade de dinheiro para ele e para a organização absurda, mas que também a organização de que ele está à frente também é um exemplo de mais condições para os colaboradores mais sim, uma luta sem precedentes contra a possibilidade de sindicalização dos colaboradores, não é? Muitos casos, alguns até assim bastante tocantes, de mesmo em condições muito difíceis, tipo, o que te interessa é que eles trabalhem e estejam mas caladinhos e apareçam, e portanto podemos questionar aí, não é, qual é que é o resultado final. Por exemplo, o facto de nós, que até somos habitualmente consumidores da Amazon, porque compramos muitas coisas através da Amazon, de termos esta ideia do que é a Amazon enquanto organização, isso também é um resultado, não é? E que a prazo pode gerar grandes consequências. Certo. Qual é que é, para ti, onde é que tu te colocarias aqui? Agora dizias, servir para liderar. Eu só estou aqui para ter o meu nome na capa dos livros. Claro que a mim apetece-me dizer liderar para servir. Não é o que toda a gente vai dizer, independentemente de ser mais falado a boa. É isso que eu estou aqui a questionar. Né? Acho que seria mais interessante perguntar a uma série de pessoas à nossa volta o que é que eles acham. Olha, sim, mas até isto provavelmente, esta história contém aqui um paradoxo importante, que é provavelmente quem é mais de liderar para servir vai se calhar colocar-se mais em causa e dizer, pois é, eu às vezes tomo decisões, deixo que o meu ego interfira, às vezes lembro-me que também tenho alguma coisa a ganhar com isto, ou querem aparecer, se calhar, e quem é mais de servir para liderar vai dizer, não, eu é só servir, é só pelos outros. Estou aqui. Sim, mas eu estava a pensar, eu acho que nós, aqui no nosso próprio não é, esfera de desenvolvimento pessoal, conhecemos muita gente, e se olhar assim, fizer assim uma imagem, eu vejo algumas pessoas que elas têm a mesma paixão por isso, e um interesse muito grande em servir e apoiar e ajudar os outros, e isso transformou-se numa profissão. Também consigo identificar outras pessoas que viram mais uma oportunidade de negócio, né? Que viram uma oportunidade de negócio e podem fazer um ótimo trabalho na mesma ou não, mas viram essa oportunidade de negócio, portanto seria mais o servir para liderar. Eu acho que tu podes... Eu acho que tu podes ser mais um servir para liderar, em que tu queres ter, é o teu destaque pessoal, os teus resultados pessoais, é isso que realmente te interessa. Percebeste que o desenvolvimento pessoal é um bom meio para isso, não é? Porque as pessoas, se calhar é mais fácil tu teres um consumidor de desenvolvimento pessoal a dizer, uau, isto foi mesmo impactante e contribuiu para ter uma vida melhor, do que se calhar, sei lá, se vendes pasta dos dentes. Não é? As pessoas podem dizer, eu gosto bastante desta pasta, mas não tenho uma ligação assim tão forte como isso, não é? E também não é uma pessoa que está lá a escovar-te os dentes com a pasta, enquanto que no desenvolvimento pessoal é normalmente uma pessoa que está em cima do palco ou está à frente de uma câmara a gravar um programa, não é? E portanto isso dá assim mais espaço. Há pessoas que
pronto, podem encontrar essa motivação e acabar a servir bastante a sua audiência. Só que a minha experiência a lidar com pessoas nesta área é que em momentos-chave a cena do liderar vai emergir. Quando as coisas correm muito bem e quando as coisas correm muito mal. E às vezes tu podes... Ok, até tenho aqui uma pessoa que está muito satisfeita por causa do programa que eu lhe entreguei e ela diz que é incrível, é fantástico e não sei o quê. Só que há um momento em que se ela se decepcionar comigo e puser em causa qual é a minha intenção, os resultados podem ruir. Porque a pessoa diz, ok, isto era uma ilusão. Porque este tipo, no fundo, só quer é aparecer, só quer é dizer que foi ele, só quer é ganhar dinheiro. E essa desilusão, às vezes, é um rombo muito grande emocional. Sim, mas a pessoa, não é? Essa pessoa que está a liderar dessa forma, ou trabalhar dessa forma, não são essas também que tendem a dizer coisas como eles não percebem, não estão a assumir responsabilidade pessoal, eu fiz a minha parte, não estão preparados são para muito isto. resistentes. São muito resistentes, vão ficar sempre assim, ou queres mudar ou não queres. Na realidade não querem. Não é? Não é? Portanto, à partida teremos também um discurso desse. Sim. Estamos a ser assim um bocadinho julgadores. Não é? Estamos, mas acho que estamos aqui a refletir sobre qual é a necessidade. Porque se a minha maior necessidade, e a minha maior vontade, a minha maior intenção é servir, nestas situações, que é lá está, são as situações em que corre mal, não é? Chego e de repente bati de frente com alguém que diz que não gosta, que não está a conseguir, que não concorda, que isto não funciona para ela. Como o meu objetivo é servir, eu rapidamente ok, então o que é que eu posso propor a esta pessoa diferente? O que é que eu estou a observar? Como é que eu posso... De que forma é que eu posso comunicar com essa pessoa? Sim, como é que eu me posso conectar melhor? Enquanto que se o meu objetivo é um objetivo mais autocentrado de eu quero é liderar, esta pessoa de repente transforma-se não num desafio para o meu serviço, mas transforma-se num obstáculo à minha liderança. Estava a pensar, querias dizer mais alguma coisa? Não, ia só reforçar que nestes casos, então, eu rapidamente vou deixar esta pessoa para trás. Porque eu não estou a conseguir obter dela aquilo que quero. Estava aqui a pensar em transportarmos isto para a família e o nosso papel como mães e pais. Também podemos ter aqui uma tendência a mais servir para liderar ou mais liderar para servir. Completamente. E eu acho que me atrevo a tirar assim uma conclusão, sem ter feito nenhum estudo, mas é que à partida, se tu tiveres uma atitude de liderar para servir na família, tu vais ter melhores relações com os teus filhos do que ao contrário. Certo. Não é? Principalmente a longo prazo, principalmente quando os teus filhos entram ali na adolescência e começam a resistir eventualmente à liderança. Não é? Será que podemos estar em mais uma daquelas situações onde se aplica o velho princípio do 80-20, em que se calhar 80% do tempo tu deverás estar no liderar para servir, onde o teu grande objetivo é servir, e 20% do tempo estás mais focada no liderar em si, porque também acreditas que através do desenvolvimento deste liderar eu depois no fundo também vou servir melhor. E também neste liderar eu também obtenho a satisfação de algumas das minhas necessidades, não é? Como nomeadamente a importância, o reconhecimento, às vezes o ganhar. Olha, por exemplo, uma das situações onde eu tendo a assumir mais liderança e a querer liderar é quando eu tenho assim uma noção de eu acho que consigo fazer isto melhor. Eu acho que consigo, por exemplo, temos um grupo à nossa frente, por exemplo, numa formação, num curso, eu acho que consigo fazer isto melhor do que qualquer pessoa da minha equipa. Não é? Então eu... Vais assumir naquele momento, vais mesmo assumir isso. Sim, e claro que é muito do eu. Eu acho que eu consigo. Mas é que consigo fazer isto para satisfazer, ensinar, estimular, inspirar. Não é? Também acho que no teu caso ali também é uma questão de tu sentir que assim estás a controlar a coisa, não é? E essa sensação de controle e segurança também é muito importante para ti. É uma necessidade de segurança muito grande também. Acho que sim. Sim. Mas há sempre um mínimo. Eu acho que se houver zero de necessidade de importância e reconhecimento a serem satisfeitas através da liderança, também a qualquer momento dizes tipo, ok, tudo bem, outra pessoa que avança, ok, não faço nenhuma questão de ser eu a liderar.
isso também pode não ser totalmente saudável. Daí a tal história do 80-20, não é? Também às vezes é bom dizer assim, olha, mas eu quero ser mesmo eu a liderar. Porque isso neste momento é o que me deixa mais satisfeito, é o que me deixa mais seguro e acho que também é o que produz o melhor resultado para os outros, que é a parte do serviço. Este 80-20 dá jeito para muitas coisas, não dá? Podemos mudar, pode ser 85-15. 85-15, sim. Sim, mas dá. Mas acho que é interessante pensarmos, mesmo para quem nós sabemos que temos muita gente que nos ouve, que tem família e filhos, e todos nós também temos relações humanas no nosso dia a dia, não é? De transportarmos esta conversa também para fora das empresas e organizações. Acho que é mesmo interessante. E trazermos esta conversa é muito importante no domínio social, da organização social. Mas eu estava a pensar, assim, um bocadinho aqui ligando aqui a masculinidade tóxica. Uma masculinidade tóxica é mais servir para liderar. Sim, por acreditar que é homem que é homem, lidera. Lidera, tem que ser. Assume decisões e chega-se à frente Sim. e avança. Tem que pagar. Sim, e é corajoso e assume, não é? Portanto, pode-nos levar mais vezes a dizer, ok, então eu vou servir para poder liderar. Poder liderar, mas o objetivo é esse liderar, sendo que aí é liderar para me poder sentir bem comigo, para me poder sentir digno, exato, para me poder sentir alinhado. Sim. E é por isso que acho que é interessante levarmos essa reflexão também para nestes relacionamentos. Sim. Eu às vezes gosto, por exemplo, no futebol, né? Há jogadores que têm como têm missões que lhes permitem aparecer muito como líderes, porque são os que finalizam as jogadas, porque são os que dentro do campo comandam um bocadinho os colegas, não é? Porque são aqueles que, ou porque é o capitão de equipa e não é? Aparece mais vezes e há outros jogadores que têm missões dentro do campo que são muito de servir os colegas, não é? É o tipo que anda o jogo todo a correr atrás do melhor jogador adversário e ninguém dá por ele, exceto quando ele é fintado e depois dizem que não é suficientemente bom, não é? Ou está um campeonato inteiro só a tentar criar condições para que alguém receba a bola e passe para o tipo que vai marcar gol, não é? E ficam às vezes assim um bocado escondidos, estão mais na cena do servir. Só que acabam depois também por, se tornarem muito bons a servir, vão começar a ganhar um bocadinho de espaço de liderança. Isto hoje, curiosamente, hoje em dia é uma coisa que puxam muito pelos miúdos a partir de certa idade no desporto, que é, pá, tu para progredires tens que aprender a liderar, tens que assumir a liderança. E como tu propuseste logo no início da conversa, isso para alguns é extremamente difícil, porque eu não gosto de fazer isso, não é? Mas eventualmente alguns vão descobrir, ok, através da liderança eu posso servir ainda mais e melhor. Não é? Mas então, alguém que faz essa reflexão e chega à conclusão, realmente eu estou aqui porque quero mesmo liderar. Okay. E isso tem... Se eu olhar aqui para o meu meio, percebo que isto às vezes impede-me a ter as relações tão boas como quero ter. A proposta então é, agora o que é que eu faço? Né? Tenho imensa necessidade de reconhecimento e importância, mesmo à bruta. Ok. Né? Eu acho que o problema aqui não é tu teres, obviamente, essa necessidade, porque todos a temos. É qual é o meio que eu uso para satisfazer a necessidade. Acho que há duas estratégias. Não é? Porque uma coisa é eu assumir. Se eu assumir isto pode ser extremamente saudável. Não é? Alguém dizer, olha, pá, eu adoro jogar futebol e marcar golos porque me sinto muito bem e quando as pessoas cantam o meu nome sinto mesmo, vou conseguir. Não é? E a pessoa está a assumir, é sobre mim, ok? Sinto-me bem a fazer isto. Eu acho que o problema é quando nós fazemos de conta, não, eu estou aqui é para servir, é pelos outros, é para ajudar, é pelo povo, é pelo... É o que tu chamas linguagem laser, para quem uma melancia. Sim, é o que eu chamo de melancia, né? Que é verde por fora e vermelho por dentro. Que é eu assumo aqui uma postura que está muito desenhada para os outros gostarem de mim por eu servir.
Só que o que eu quero é que eles gostem de mim, não é Certo. do servir. É. Não é? E eu acho que isso pode tornar extremamente problemático às vezes, porque há um momento em que isto se vai tornar óbvio. E quando se tornar óbvio, as pessoas vão se sentir enganadas, A defraudadas. melancia mais tarde ou mais Sim. cedo vai apodrecer, não é? Sim, vai apodrecer ou vai ficar tão madura que abre, não é? Vai ser comida. Sim, e acho que esses momentos podem ser muito duros, não é? Podem ser duros quando tu ficas desiludida com um líder político ou com um líder dentro de uma empresa, não é? Bem, estou-me a lembrar de 2 ou 3 líderes de empresa aqui em Portugal. Eu agora não vou dizer nomes. Mas, por exemplo, lembro-me de um que era endeusado dentro da organização, como, sabes, um líder mesmo só para servir. E eu lembro-me de ter prestado atenção a 2 ou 3 discursos públicos deste líder, que era um grande CEO. E sinceramente a mim aquilo tudo pareceu-me uma treta, sabes? Porque a comunicação não verbal, pequenas coisinhas linguísticas que ficavam lá no meio que me levavam a acreditar que aquilo era tudo uma treta. E depois aquilo era mesmo tudo uma treta. Ele, quando foi depois confrontado com questões legais muito sérias, utilizou todo tipo de estratégias só para se safar e não quis saber das pessoas. E muitas pessoas ficaram tristes e magoadas e com uma sensação de eu fui atrás deste tipo. E eu dei tudo o que tinha por causa deste tipo. Este tipo encantou-me um pouco, mas isto era tudo uma treta. Não é? Existe a mesma coisa também neste nosso mundo do desenvolvimento pessoal. Não é? Há pessoas que contam muitas histórias de serviço, mas eu acho que aquilo é tudo uma treta. Porque Então, isso também é uma coisa boa para nós percebermos quais são os red flags nessa. red flags e também para percebermos os nossos red flags. Não é? Porque podem existir momentos onde nós nos podemos confrontar com que engraçado, eu estou aqui com esta conversa toda, mas o que eu quis realmente foi que me escolhessem. O que eu quis realmente foi que me destacassem. O que eu quis realmente foi que dissessem... Eu só ajudei esta pessoa porque queria... Eu, no fundo, ajudei esta pessoa porque queria que ela no final chegasse ao final e dissesse a toda a gente eu fui o Pedro que me ajudou. Não é? E acho que confrontarmos-nos com isso também é muito importante para nos conhecermos melhor e para podermos agir de uma forma cada vez mais ética e mais ecológica para com os outros. E para flexibilizarmos e aumentarmos o número de estratégias que utilizamos para satisfazer as nossas necessidades. Ai, que coisa tão avançada que tu disseste agora. Tu és uma aluna muito avançada de neuroestratégia. Muito bem. Eu Sim. sou muito inteligente, nem consigo dizer a palavra. Olha, acho que chegamos a um ponto interessante Vais da conversa. propor uma prática interessante à volta disto? Vou propor uma prática inspiradora para esta semana, à Parece-me volta bem. do servir para liderar versus liderar para servir. Muito bem, Sim. obrigada. Próximo episódio. O próximo episódio é o episódio 300. Ok? 300. Portanto, para o próximo episódio, temos belas surpresas. Temos uma série de surpresas, porque vamos distribuir uma série de prémios pela nossa audiência. Nós vamos dar muitas prendas para gostarem muito de nós. Vamos dar muitas prendas para gostarem ainda mais de nós e também vamos, nas redes sociais, vamos pedir perguntas, coisas de que gostariam que nós falássemos para celebrar o episódio 300. Sim. Ok? Claro que quando estiverem a ouvir este episódio, não é? Provavelmente as perguntas já foram lançadas e já estamos a responder a elas, não é? Mas estou contente com mudarmos aqui o dígito das centenas. Pois é. Podem, claro... Sendo que ainda nem caí bem em mim do que é que significa nós gravarmos 300 episódios. São muitas horas de conversa. E um outro, para aí 2 ou 3 vezes que achámos que gravamos, mas não gravamos. Sim, aconteceu 1 ou 2 vezes. Acho que 2 vezes vezes ao longo destes anos. Chegar ao final e olha, a gravação foi-se. Yeah. Espero que esta esteja. Espero que esta tenha ficado. Olha, mas ia só dizer que também podem fazer as perguntas no nosso grupo de Telegram. Qual é o nome do grupo no Telegram? É Podcast IVM. Exato. Sim. Portanto, entra na app Telegram. Para quem não sabe o que é Telegram, é tipo uma app tipo WhatsApp. Sim. Só que não é preciso partilhar o número de telefone. Registrem-se e procurem o Podcast IVM. Exatamente. E pedem para aderir ao grupo e entram no grupo. Tem lá centenas de pessoas e é uma forma muito fácil porque tanto eu como tu, Mia,
como a Eli, que trabalha connosco no podcast, estamos constantemente com o Telegram disponível nos Certo. nossos telefones, portanto nós vemos sempre Nós esses também comentários. vemos. Portanto, se ainda não fazes parte do grupo do Telegram, entra lá, podcast IVM. Sim. E se não consegues, envia-nos uma Envia-nos mensagem uma e nós mensagem, enviamos manda. um link de convite. Certo. Olha, se calhar dá para pôr um link nas notas deste episódio. Sim, está lá sempre a minha. Ah, em sério? todas as Ups. notas de todos os episódios está lá. O link do que Tu não estás a sabes porque sou eu que faço isso. Ah, mas podias ser dito agora. Então. Não, eu só queria servir, era só para servir. Bom, Tá bem, tá. bom. Olha, obrigada, Pedro. Obrigado, Mi.